boa tarde a todos. Vamos hoje para nossa última aula de Direitos Humanos e minha última participação no curso da OAB. Me despeço de todos com muita alegria, que hoje foi um dia muito legal, né? Para quem está acompanhando o nosso grupo aí no Telegram, eu inclusive postei Como é que é o nome, hein? Eu postei porque um vídeo que o Marinho fez uma montagem, pronto. Uma montagem em relação a mim. A Caiane tá lendo alguma coisa no grupo que ela tá desesperadamente copiosa. Do João! Ele vai dar aula depois de mim agora, João, essa foto. O Bruno não perdoa nem a mãe. Gente, para quem não sabe, só para deixar claro para vocês, aquele vídeo foi uma palestra que eu fui convidado a dar na FVJ. E foi uma palestra de mais de 2 horas. O cara assistiu às 2 horas e tanto de palestra para poder fazer uma montagem de 5 minutos, é? Acho que não dá nem isso, né? Para fazer uma montagem das mais perversas, viu? Detalhe, das mais perversas. Alex, é verdade que você é, né? Mas vamos lá. Gente, hoje nós vamos começar fazendo direitos humanos de uma forma diferente. Eu fiz um envio na aula passada de questões, das últimas questões da prova da OAB para vocês. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a resolução dessas questões hoje, conversando sobre a matéria. Já que o nosso foco principal é que você seja aprovado, eu acho que essa parte de resolução de questões ela é muito importante. O conteúdo de direitos humanos ele é gigante. Eu precisaria de pelo menos 10 aulas para poder ver todo o conteúdo de direitos humanos com vocês, acordo por acordo e pacto por pacto. De forma que eu acho que é muito mais interessante dar para vocês uma visão geral sobre o que é o direito humano e te ensinar a usar um raciocínio jurídico para resolver essas questões. Portanto, dessa forma, nós vamos começar a aula de hoje. Trago essa primeira questão. Bora lá. Maria, essa a gente leu na aula passada, não foi isso, pessoal? Maria, sua cliente é mulher transexual e professora servidora pública, lotada no colégio de aplicação de uma universidade federal. Na ocasião do concurso que prestou, Maria ainda era reconhecida como homem em sua identidade de gênero. Contudo, após a cirurgia de transgenitalização, pretende ser reconhecida como mulher. Ela procurou você porque tentou adotar o nome social Maria na administração pública, mas foi informada que, por trabalhar com adolescentes do ensino médio, isso não seria possível. Assim, com base na norma que regulamenta o assunto, cabe a você esclarecer a administração pública da universidade que o gabarito correto aqui é o A. Os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta, autárquica, funcional e seus atos e procedimentos deverão adotar nome social da pessoa travesti ou transexual de acordo com o seu requerimento. Eu preciso de lembrar a vocês que nós temos já uma lei tanto estadual, o estado do Ceará já adota essa norma onde a pessoa pode utilizar o seu nome social, independente da cirurgia para mudança de sexo. Então, basta a pessoa adotar o nome. Com base em que critério, professor? A base do critério é mais ou menos o critério adotado para a raça aqui no Brasil. Já quanto ao critério de raça, eu preciso de entrar nesse episódio, porque é algo que cai também em provas. Nós temos, a meu ver, um equívoco
quanto à raça aqui no Brasil. O critério de raça do Brasil é adotado pela forma como você se vê. Então, se você se vê como negro, você pode ser caracterizado como negro. E aí existem algumas bancas que são realizadas principalmente em concursos públicos para avaliar a sua raça. E aí, a meu ver, novamente, é onde mora o erro. É como se fosse uma classificação pelo catálogo da Souvenir. Eles abrem aquela paleta de cores, bote seu bracinho, nossa, você é bem passado. Você não vai entrar no critério branco, você entra no pardo. Não, você não é escuro o suficiente para entrar no negro. Só que todos sabemos que a raça ela não vem da cor da pele. A raça é uma herança biológica genética. Conta a sua história de onde você veio. Aqui no Brasil, isso é praticamente impossível de ser aplicado. Por quê? Porque nós somos um país altamente miscigenado. É como eu olhar para essa menina e dizer que ela é branca. Eu não posso dizer que ela é branca. Eu não sei nem a cor dos teus pais, teus avós. Como é que eu vou dizer que ela é branca? Por causa do tom de pele? É no mínimo a forma mais preguiçosa de se definir uma raça. Então, se cair em alguma questão de prova, raça, lembrem-se que é a forma pela qual o sujeito se identifica. E é mais ou menos esse mesmo critério que é adotado para a sexualidade. Portanto, se a partir de hoje eu me identificar como mulher e quiser adotar o nome social de Shakira, pronto. Deus me livre do Bruno estar assistindo essa aula de hoje. A Mariane está se abrindo aqui, as gargalhadas que eu estou vendo no vídeo. Eu não devia ter falado isso. Oi, como é? Eu fiquei sabendo. Eu sempre disse pro Bruno que ele estava do lado errado do balcão. Sempre disse pro Bruno que ele estava do lado errado do balcão, porque ele é bandido. Eu já disse isso para ele não é polícia. Vamos lá. Segunda questão. Como advogado atuante na área dos direitos humanos, você foi convidado a participar de um evento da OAB, na OAB, sobre sistemas interamericanos de direitos humanos. Rapaz, eu tô com uma alergia tão grande, eu tô com os olhos inchados e fica ruim de eu ler, e sem óculos ainda, a pessoa, né? Vamos lá. Em meio a um debate, foi alegado que a Convenção Americana de Direitos Humanos não vincula juridicamente os estados que a ratificam, mas apenas cria um compromisso moral. Pessoal, nós vimos tratados internacionais, a internalização desses tratados. Quando um tratado é internalizado, ele entra no sistema jurídico interno conforme o quê? Qual é a escala hierárquica dessa norma? Lei ordinária. Portanto, é publicado no Diário Oficial e entra no Brasil como lei ordinária. Qual é a exceção aos tratados internacionais? Mentira. 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 Por favor, bloqueia, Adam. Por favor, bloqueia. Você não paga mensalidade. Você não paga mensalidade. Mas eram só coisas ruins. Rapaz, eu fui buscar o vídeo que tu fez da montagem da minha palestra e coloquei lá no grupo. Eu botei umas fotos lá também. Tu botou foto, bandido? Deixa eu ver aqui, peraí. Rapaz, não acredito não, eu não acredito não, cara.
20 mensagens. Capilotou, que foi isso? Rapaz, o Bruno é aquele tipo de pessoa que ele devia ser bloqueado pela Apple de comprar o celular com mais do que 50 GB de armazenamento. Porque ele guarda as coisas do Gênesis ao Apocalipse, não é só para a nuvem, tá lá em todo canto o arsenal dele disponível. Enfim. Gente, eu tenho que disponibilizar aquela montagem que eu fiz do Bruno com ele sendo o Pablo Vittar, cara. Agora que eu me lembrei, ó, eu fiz uma... Qual foi a música que tu cantava, hein, Bruno? Então bora lá, vamos continuar a questão, gente. Mas eu vou disponibilizar hoje para vocês, tá? A montagem do Pablo Vittar, perdão, do Bruno, fazendo um dos personagens folclóricos dele. Bora lá. Sim, senhor. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Por favor, durma bastante durante essa tarde. Você está cansado porque deu plantão, está respondendo por 14 delegacias. Cansado porque eu não assisti na aula civil, rapaz, eu soube. Ave Maria. Tchau. Valeu. Portanto, eu vou ler de novo a questão. É que eu lembrei do Pablo Vittar, tá muito massa, eu vou postar. Como advogado atuante na área de direitos humanos, você foi convidado para participar de um evento na OAB sobre Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Em meio ao debate, foi alegado que a Convenção Americana de Direitos Humanos não vincula juridicamente o Brasil, os estados, que a ratificam, mas apenas cria um compromisso moral. Gabarito correto, letra B de bola. Afirmou que os estados devem prevenir, investigar, punir toda violação de direitos reconhecidos pela Convenção, bem como procurar, ademais, restabelecer, se possível, o direito violado e, se caso, a reparação dos danos produzidos pela violação dos direitos humanos. Sabe quando é que você quer marcar essa questão aqui como acerto? Nunca. As questões de direitos humanos, pessoal, são as mais difíceis de você acertar. Muito mais do que as de direito internacional. Porque, eu repito, o tema é gigantesco e eles cobram peculiaridades de tratado por tratado, convenção por convenção. Qual é o racional que eu quero colocar para vocês aqui agora? Deixa eu desenhar. Tratado internacional. Tratado internacional serve para tratado, ou também chamado de convenção, ou também chamado de pacto, ou também chamado do que for, certo? Um tratado, quando ele é assinado pelo Brasil e outro país ou organização internacional, como por exemplo a ONU, ele passa aqui dentro por um trâmite interno. Esse trâmite, ele resulta... Quase que eu derrubo meu refrigerante. Ele resulta em duas coisas. Uma, que é o efeito externo, e o outro, que é o efeito interno. Quando é que alguma coisa produz efeito jurídico dentro do Brasil, hein, pessoal? Quando é que uma lei começa a produzir efeitos dentro do Brasil? Fala assim, princípio da publicidade. Princípio da publicidade, quando é publicado em diário oficial, portanto, toda a norma internacional
para poder ser válida dentro do Brasil, tem que passar pelo Congresso Nacional, ser sancionado pelo presidente, publicado em diário oficial, e aqui ela se torna o quê? Lei. Quando é que um tratado internacional ratificado pelo Brasil, que passa pelo Congresso Nacional, tem um efeito externo? Quando é feito o depósito. Depósito de quê, gente? Do instrumento. Lembrem o que eu falei para vocês do equivalente a um contrato de aluguel, que é quando a pessoa vai lá e entrega a cópia do contrato de aluguel para outra pessoa. Naquele momento, sim, é feito a validação internacional do tratado. Se esse tratado virou lei, ele tem que ser cumprido ou não? Pronto. Esse racional é fundamental para vocês entenderem todas as questões que envolvam pactos, convenções, tratados, ou seja lá qual for o nome bonito que eles queiram dar, como carta de não sei o que lá, que na verdade tudo isso é o quê? Tratado. Olhem a questão A. Foi a primeira condenação do Brasil pela Corte Interamericana e importante caso Velásquez Rodrigues, nem nome de brasileiro o cara tem. Essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos é especialmente relevante porque foi a primeira condenação em relação à Corte Interamericana e obrigou o Estado brasileiro a reconhecer suas omissões, a indenizar familiares da vítima e promover ajustes no sistema de saúde. B. Afirmou que os Estados devem prevenir e investigar toda violação de direitos reconhecidos pela Convenção Americana, bem como procurar o restabelecimento, se possível, do direito violado e, se o caso, a reparação dos danos violados. Diz que foi imposto sanção, ele fala aqui, e a indenização. Qual é a característica do direito internacional, hein, gente? Olha como é que é complicado essas questões. Demais. Qual é a característica do direito internacional? Uma das principais características do direito internacional é a mínima intervenção. Porque nós temos que respeitar o quê? Se nós não respeitássemos a soberania, seria como admitir que existe um tribunal ou um órgão revisor, por exemplo, das decisões do Supremo Tribunal Federal. Só que o Brasil é um país o quê? Soberano, portanto, não existe um órgão revisor das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, se nós temos uma jurisdição, se essa jurisdição é soberana, a jurisdição externa ela vai apenas o quê? Complementar, ela vai apenas indicar, ela vai apenas direcionar. É vinculante? É, porque virou lei. Entretanto, não substitui a jurisdição interna brasileira. Nesse racional, a gente veria que a C admitiu que o sistema interamericano é formado pelo conjunto de órgãos que estão vinculados à Secretaria-Geral dos Direitos Humanos e subordinados à Assembleia Geral dessa mesma organização, da forma que suas decisões apenas adquirem força vinculante quando confirmadas pela Assembleia Geral. Pega o doido.
Qual é o único órgão que pode ter uma decisão vinculante a nível internacional, pessoal? Por todo o histórico que eu contei para vocês. Me digam aí, que eu falei da Segunda Guerra Mundial e do Hitler. Bora, Mariane. Qual é o único órgão internacional que poderia dar decisões vinculantes aos Estados-membros? Resultado da Segunda Guerra Mundial. ONU. Exatamente, Lara. Portanto, a ONU, como ela trata da paz mundial e é um órgão, uma organização internacional composta por mais de 200 países, ela é a única que pode dar decisões vinculantes. Entretanto, essas decisões vinculantes sempre respeitam o quê? A soberania e são de mínima intervenção. Elas são tão mínimas que eu quero perguntar para vocês, a ONU deu alguma decisão vinculante em relação ao Afeganistão? Não. Por quê? Porque tudo no direito internacional envolve a política e o direito humano tem como seu derivado o direito internacional. Portanto, o direito humano deu origem ao direito internacional. É complicadinho essas questões. Bora lá, terceira. Recentemente houve grande polêmica na cidade de Piraporanga, porque o prefeito proibiu o museu local de realizar uma exposição, sob a alegação de que as obras de arte misturavam temas religiosos com conteúdos sexuais, além de haver quadros e esculturas obscenas. Você é contratado para atuar, no caso, pelos autores das obras de arte e por intelectuais. Por intelectuais é ótimo, né? Com base na Convenção Americana de Direitos Humanos e Constituição Federal, assinale o argumento que você, como advogado, deveria adotar prova do ano passado. E esse tipo de questão aqui cai direto. A. Censura prévia por autoridades administrativas competentes como mecanismo eficaz de assegurar o respeito à reputação, a moralidade, os bons costumes e etc. Né? Tá quase nesse nível. Não, nunca vá nesse tipo de questão. Nunca vá nesse tipo de questão. A nossa Constituição, ela libera uma série de coisas. Para vocês terem ideia, em 2000 e alguma coisa, nós temos uma previsão sobre a isenção de mídias, livros e etc. de impostos. E aí uma associação que produzia conteúdo pornográfico pediu a isenção de impostos. Isso chegou no STF. E o STF disse, ora, sendo ou não pornografia, isso se trata ou pode se tratar de uma chamada arte. Afinal de contas, é um filme. Talvez não como outro qualquer, mas é um filme. Portanto, sim, merece a proteção tributária também. Negócio bom, né, de ganhar dinheiro, só que não é mais cada pirataria hoje em dia. Mas a época era a época dos DVDs. Então isso teve grande impacto na indústria. Olha só, letra B de bola. O exercício da liberdade de expressão como criação artística estão sujeitos à censura prévia. Censura prévia, gente, você vai marcar numa prova de direitos humanos uma questão que fale sobre censura prévia. Não faz sentido.
Você nem lê o resto. Censura prévia não é válido. Não é válido censura prévia, gente, pelo amor de Deus. Só em época de ditadura. C de casa, a liberdade de expressão e de criação artística estão sujeitas à censura prévia pelas autoridades. De novo, censura prévia. Essa questão aqui, ela é muito chata, mas ela foi dada. Rapaz, em época de Covid, quem espirra tá dando quase um tiro, né? As pessoas já te olham com a cara feia e falam, meu Deus, eu espirrei, animal, foi só um espirro, né? Bora lá. Eu tô com uma alergia grande. Oi. Pronto. O correto é esse. O correto não é você fazer a censura prévia, é você fazer a classificação etária. Ah, tem um cara lá, bota uma estátua, né, uma figura colocando uma mão num seio, etc., de uma forma libidinosa. Você vai colocar uma criança para assistir ou para ver essa peça? Não, você não vai. Mas você vai proibir aquela obra de arte de existir ou de ser exibida? Não, você vai classificar a faixa etária de quem pode ou não ter acesso. É mais ou menos como bebida. É uma das drogas mais poderosas que existem, que é o álcool. Fácil acesso, vem com a propaganda de uma mulher bonita tomando cerveja. É socialmente, um monte de gente feliz, é socialmente aceita e é uma das drogas que mais desencadeia ansiedade e depressão. Né? Mas enfim. Letra D de dado. A lei pode regular o acesso a diversões e espetáculos públicos, tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescência, sendo vedada, porém, toda e qualquer censura prévia de natureza política, ideológica e artística. Essa questão estava difícil? Gente, não. Essa questão era para você gabaritar, porque 3 de 4 itens afirmavam o quê? Censura prévia. Meu amigo, numa prova de direitos humanos, você marcar censura prévia como um item errado, você realmente não merece passar. De direitos humanos, você marcar censura prévia como um item correto, ou você não leu a questão ou não assistiu a minha aula. Exatamente. Vamos lá. Quarta questão. 2020, 31º exame de ordem também. Recentemente assumiu a presidência da Câmara dos Deputados um parlamentar que afirma que o Brasil é um país soberano e não deve ter nenhum compromisso com os direitos humanos na ordem internacional. Qual é uma das características do direito humano, hein, gente? Ele é superior, por isso que ele pode sim diminuir a soberania. Nós podemos fazer alguma lei autorizando tortura? Não. Nós podemos fazer alguma lei autorizando escravidão? Não. Ah, mas a minha Constituição permite. Não importa, o direito humano é um direito o quê? Superior. Portanto, ele pode sim limitar um pouquinho a soberania. Afirma que, apesar de ter sido internamente ratificado, ou seja, é válido dentro do Brasil, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos não se caracteriza como norma vigente e os direitos ali previstos podem ser suspensos ou não precisam ser aplicados. Por ser atuante na área de direitos humanos, você foi convidado pela Comissão de DH da Câmara dos Deputados para prestar mais esclarecimentos sobre o assunto. Com base no que dispõe o próprio Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Olha só, gente.
Na questão anterior, você tinha que saber sobre a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Isso aqui dá 2 horas de aula para mais. Nessa você tem que saber o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Se eu for dar um por um aqui para vocês, eu vou matar na base da chibatada. Porque é muito extenso, muito detalhista. Então não vale a pena a gente pegar isso. Eu tenho que ensinar para vocês o racional de cada tema desse. Larissa está com a cara de triste, a bichinha. Desolada, com a mão no ombro, sentindo frio. Tudo de boa aí, Mariane? Tia Thalia, tá gostando da aula? Então bora lá. Gabarito correto aqui, letra A. Caso situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam proclamadas oficialmente os Estados partes, podem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que suspendam as obrigações decorrentes do Pacto Interamericano de Direito Internacional de Direitos Civis e Políticos, desde que tais medidas não acarretem discriminação por motivo de raça, sexo, língua, religião e origem sexual. Dificílimo de você entender que essa é a correta sem ler o pacto. Aprendendo tudo em letras maiúsculas, tia Thalia coloca. Por favor, Adam, coloca aí no chat, escreve assim o que eu estou falando aqui agora. FAKE espaço NEWS. Pronto. Pode dar enter. Vamos lá. Gente, o que acontece? O Pacto Interamericano ele estabelece direitos civis e principalmente direitos políticos. É o fato de você ser votado e votar. Eu me lembro quando eu estava fazendo meu mestrado nos Estados Unidos, eu tinha um amigo de turma que ele era inglês. O Anthony, e ele falava, né, com sotaque bem britânico, era bem engraçado. E aí ele começou a ler coisas sobre o Brasil. Isso era na eleição de 14. Aí ele falou assim para mim: ei, Alex, vem cá, é verdade que tem um palhaço que é candidato no teu país a deputado federal, que é congressman? Aí eu falei: é verdade. Ele: rapaz, isso é um absurdo. Eu disse: não. Essa é a beleza do nosso sistema. Qualquer um no meu país pode ser candidato. O problema é que a gente vota, mas o sistema receber qualquer um como candidato é maravilhoso. Pensa bem, países que têm restrição de candidatos, onde nem todo mundo pode se candidatar, é ou não é um sistema feito para poucos? O nosso problema não é o Tiririca se candidatar. O nosso problema é o Tiririca levar 50 milhões de votos e levar 15 bandidos com ele. Por causa do sistema proporcional. E não o sistema majoritário para os cargos da Câmara, da Casa de Baixo, né? Da Câmara dos Deputados. Portanto, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele versa sobre as candidaturas, ele versa sobre o sistema eleitoral. E ele assegura um monte de coisa que já vem resguardada na nossa Constituição e nas nossas leis eleitorais. A pergunta é: ele pode ser restringido? Pode. Como, por exemplo, se nós fizéssemos uma cláusula de barreira, que é o que tentaram fazer com partidos políticos. O partido político só teria representação se tivesse, no mínimo, tantos candidatos eleitos. Então é uma peculiaridade da peculiaridade da peculiaridade, mas cai na prova. 2019, primeira fase, OAB. Em uma cidade brasileira da fronteira, foi detectado
um intenso movimento de entrada de pessoas de outro país. Gente, quem não resolver essa questão aqui, que assistiu minha aula de ontem, recebe um púlpito voador na cabeça. Viu, Larissa? Um púlpito voador na cabeça. Com muito amor eu vou levantar e fazer um arremesso do púlpito, tá? Segure a pressão. Em uma cidade brasileira de fronteira, foi detectado um intenso movimento de entrada de pessoas de outro país para trabalhar, residir e estabelecer temporária ou definitivamente no Brasil. Após algum tempo, houve uma reação de moradores da cidade que começaram a hostilizar essas pessoas, exigindo que as autoridades brasileiras proibissem sua entrada e regularização documental. Você foi procurado como advogado por instituições humanitárias para redigir um parecer jurídico sobre a situação, nesse caso com base na lei da migração. A lei da migração é um tema recorrente tanto em direitos humanos quanto em direito internacional. Nessa prova aqui, a lei de migração foi caracterizada como direitos humanos. Qual seria a resposta correta? Vamos lá, digam, leiam aí e me digam a resposta correta. Valendo um púlpito voador. Ela viu antes. Droga. Não deu nem tempo de ler, ela já disse C. O pior é que ela não sabe nem mentir, a coitada, né? Vamos lá. Sei não, eu tô vendo. Vamos lá. A admissão de imigrantes por meio de entrada e regularização documental não caracteriza uma diretriz específica da política migratória, e sim um ato discricionário do chefe do executivo. Pega o doido, a gente viu ontem. Eu acertaria, só que bastava que não criminalização da migração. Porque a gente viu muito. Besta. Eu fico muito feliz com os elogios. Enfim, vamos lá. Pessoal, não é ato discricionário do chefe do executivo, é lei já. Essa lei abre as porteiras do Brasil para tudo e todos. Como eu disse para vocês na aula de ontem, é melhor não ser brasileiro do que ser brasileiro. Acabei. B. A promoção de entrada e regularização documental de imigrantes são coisas distintas. Se ele pode até abrir conta bancária sem CPF, lembram disso? Está assegurado na lei. A política migratória brasileira adota o princípio da regularização documental dos imigrantes, mas não dispõe sobre promoção da entrada de regular. Gente, pelo amor de Deus, oferece até cidadania para a apátrida. Qual é a letra da lei, vocês lembram? A letra da lei é assim: ao identificar um apátrida, o agente pergunta se a pessoa deseja adquirir a cidadania brasileira. Qual o prazo para aquisição? 30 dias. Não dá nem tempo de você saber o desenho do horóscopo completo da pessoa, porque a Thalia faz isso. Ela faz como é que é o zodíaco? O mapa, como é que é? O mapa astral. Não dá nem tempo de fazer o mapa astral da pessoa, ela já é brasileira. Quanto mais saber se é bandido. Né? Exatamente. Não tenho desejo, não tem problema, eu vou te dar um visto de residência. E não tem nem passaporte para colocar o visto. Faz tatuagem, visto de residência, né? Bora lá.
C de casa, a política migratória brasileira rege-se pelo princípio da promoção da entrada regular e da regularização documental, bem como a acolhida humanitária, e aqui eu cito a Larice, lembrem muito bem disso, da não criminalização da migração. Essa palavra é chave porque ela é a letra da lei. A lei traz isso, não criminalização da migração. D de dado, imigrante de acordo com a lei da migração é pessoa nacional de outro país que vem ao Brasil para estadas de curta duração sem pretensão de se estabelecer. Como assim? Se tem visto de trabalho até para quem não tem trabalho? Em 2019, um rapaz que era pessoa em situação de rua acabou de sair da prisão. Então não era em situação de rua, não era em situação de prisão, né? Em situação de rua acabou de sair da prisão. Ele fora condenado pelo crime de latrocínio e posteriormente a Defensoria Pública ajuizou a seu favor uma ação de revisão criminal, na qual ele foi absolvido por ausência de provas, caracterizando assim um erro judiciário. Nesse período ele ficou 5 anos preso, esse caso foi real, tá, gente? Agora a família indaga se existe direito de indenização em função da condenação por erro judiciário, erro do Estado. Assinale as opções que apresenta a informação que você, na condição de advogado especialista em direitos humanos, deve prestar à família, com base, aí ele vai falar outro tratado internacional, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Não tem nem como, gente, eu dar para vocês todos esses tratados e convenções para vocês se prepararem para 2 questões da prova. Não tinha nem para que cair isso, eu concordo. Então, assim, o meu maior desafio aqui é tentar colocar em vocês uma forma de te ajudar a raciocinar da forma lógica nessas questões. Porque eu não vou poder adentrar tema por tema para te dar 2 questões na prova. É melhor você morrer de estudar as outras com maior representatividade e nessa daqui você pegar a ideia principal e tentar chutar. E lembra das besteiras que eu falei, pronto. Só tem isso. Bora lá. A. O direito à indenização está previsto na Convenção de forma geral, mas não há previsão expressa de indenização por erro judiciário. Eu preciso de ler o resto, gente. Não há previsão expressa de indenização por erro judiciário. Pelo amor de Jesus Cristo, todo mundo sabe que o erro do judiciário, principalmente quanto ao Estado, quando o Estado erra, você pode entrar com ação contra o Estado, seja qual for a esfera do erro, legislativo, executivo ou judiciário. Nem leio mais a letra A. Letra B. A indenização por erro judiciário não é uma matéria própria do campo dos direitos humanos. Quer dizer que tu ficou preso injustamente e isso não é a matéria de direitos humanos. É de direito marciano. C de casa. Olha só como as próprias questões, gente, geralmente elas trazem um racional distorcido, um racional desconexo com a realidade. Se você não tiver com a mente cansada, e agora eu estou sendo filmado pela tia Thalia que veio com o celular, e por isso eu estou falando isso, para poder cortar a filmagem dela, você consegue acertar essas questões de prova. Gente, por favor, alguém faz um barulho. Pronto, obrigado. C. Tenso. C. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos assegura o direito à indenização por erro judiciário, mas o restringe aos erros em que resultam em condenação na esfera. Pelo amor de Deus! Isso é a maior escabrosidade que acontece. Quer dizer,
Se o judiciário errar na esfera civil, tu pode ser indenizado, mas na penal, que é a tua liberdade, não. Aí não pode, não. Aqui você não precisa nem saber o que você está fazendo, gente. Basta uma pequena lógica. D. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem o direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença transitada em julgada por erro judiciário. Chega a soar bonito, gente. As outras, na metade, você vê que está errado. Você precisa se atentar só a esses gatilhos que a questão traz. Não precisa de ser nenhum gênio. Não precisa de ter estudado o pacto, a convenção, tudo por detalhe, não. Vamos lá. No âmbito dos direitos internacionais de proteção dos direitos humanos, existem hoje 3 sistemas regionais: africano, interamericano e europeu. Existem semelhanças e diferenças entre esses. Assinale a opção que corretamente expressa uma grande diferença entre os sistemas interamericano e o europeu. Aí vocês me perdoem, mas aí for... Bora lá. A. O sistema europeu foi instituído a partir da Convenção para a Proteção de Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 1950, já está em pleno funcionamento. Já o interamericano foi instituído pela Convenção Americana de Direitos Humanos de 98 e ainda não está em pleno funcionamento. Já está em pleno funcionamento, por isso que ela tem nome e ela existe. A data aí é questionável, mas essa está difícil. Não é óbvia, não é óbvia. B. O sistema interamericano conta com uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas não possui uma corte ou tribunal. Qual é a pegadinha aqui, gente? Foi a Corte Interamericana de Direitos Humanos que deu a resolução, a recomendação ou chamada condenação do Brasil no caso do Damião Ximenes. Então, sim, eles possuem essa corte ou tribunal. Já o sistema europeu possui um tribunal, mas não possui uma comissão de direitos humanos. Aqui qualquer um entendia. Como é que tu tem um tribunal para julgar e tu não tem uma comissão de direitos humanos? Se o do danado negócio cria os direitos humanos, é claro que tem uma comissão para investigar. C. O sistema europeu é baseado em um conselho de ministros e admite denúncias e viajar na maionese. Esse aqui você já corta logo de cara. D. O sistema interamericano possui uma comissão e uma corte para conhecer assuntos relacionados ao cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Já o sistema europeu não possui uma comissão com as mesmas funções que a Comissão Interamericana, mas um Tribunal Europeu de Direitos do Homem que é efetivo e permanente. Tá difícil, tá difícil. As questões de direitos humanos geralmente caem em uma óbvia, onde você por dedução consegue responder, e cai uma que só você botando baralho você consegue resolver. As de direito internacional são mais fáceis do que as de direitos humanos. O problema é que o direito humano, eu repito, é um mundo de disciplinas de matérias juntas. Eles vão te cobrar com associação ao direito penal, como foi, com associação ao direito civil, vão te cobrar convenções específicas, e eu não vou mandar esse material para vocês perderem 2 meses estudando para fazer 2 questões. Aqui não tem condição da gente fazer isso. Eu quero que vocês passem no concurso da OAB. Vamos lá. 2019. Uma organização de direitos humanos afirma estar tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei propondo que o trabalhador tenha direito a férias.
mas que seja possível que o empregador determine não remuneração dessas férias. No mesmo projeto de lei fica estipulado que nos feriados nacionais não haverá remuneração. A organização procura você como advogado para redigir um parecer quanto ao eventual controle de convencionalidade. Caso esse projeto seja transformado em lei, assim com base no protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aí ele vai falar agora do Protocolo de San Salvador. Não tem como você também saber do Protocolo de San Salvador. Assinale a opção que apresenta seu parecer sobre o fato apresentado. A resposta correta é a B. Tanto o direito a férias remuneradas quanto a remuneração em feriados nacionais estão presentes no Protocolo de San Salvador, considerando que o Brasil é signatário, prevê, caso o projeto de lei venha a ser convertido em lei pelo Congresso Nacional, que é possível submetê-lo ao controle de convencionalidade com base no Protocolo de San Salvador. Gente, isso aqui é sacanagem que fazem com vocês do direito humano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar a aula agora um pouco mais cedo, vou liberar vocês. Sei que está puxado e está cansado, principalmente no sábado, para a gente fazer essa resolução de questões de direitos humanos. Eu quero só dar a vocês uma coisa fundamental. Lembrem-se, os direitos humanos possuem caráter de superioridade. Portanto, os direitos humanos podem limitar a Constituição do país, as leis do país e podem sim afetar a soberania. Lembrem-se da lei de imigração, dos detalhes dela, porque ela cai tanto para direitos humanos quanto para direito internacional. Lembrem-se, raça, cor e sexo são temas super delicados e corriqueiros de cair em prova. Eles têm que ser respeitados. Essa é a metodologia que você vai utilizar para responder essas questões. Eles têm que ser garantidos. Raça, cor e sexo é um tema que está muito em voga, então tende a cair na prova da OAB de vocês. E essa parte de censura, ela é corriqueira também. Nós não podemos proibir nenhum tipo de manifestação, seja marcha da maconha, seja não sei o que lá, desde que seja de forma democrática. Censura prévia não pode haver. O que pode haver é o controle de acesso por faixa etária. Mas essas manifestações, elas estão, sim, culturais e artísticas, asseguradas pelo direito humano internacional e pela nossa Constituição. Gente, é isso. Eu me despeço no curso da OAB de vocês. Daqui a 15 dias me despeço total. Total não, né? Porque eu vou continuar trabalhando para o universo, mas não estarei mais com vocês acompanhando o curso, porque estarei longe. Mas eu vou continuar mandando... Também, Lara, também vou sentir saudade de vocês, mas eu vou continuar mandando bullying, alimentando o grupo do Telegram, viu? Oi? Vou continuar alimentando a discórdia, porque o direito humano não se aplica à minha pessoa, né? Gente, muito obrigado, tchau e fiquem com Deus.